Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série de revisão para P2, da nossa P2 que vai cair licitações e contratos administrativos. Esse vídeo aqui é a parte 2 do nosso vídeo de revisão para licitações. Meu nome é Luiz Gerard, sou professor de Direito Administrativo, advogado, estou aqui com este canal para te ajudar a entender melhor um pouco desta matéria que mete medo em muita gente, mas que não precisa. Lembrando aqui para os avisos de sempre, revisão não substitui presença em sala de aula. Não é porque você está aqui assistindo esta revisão que você não precisa mais ir para a sala de aula. E segunda coisa, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no nosso canal para melhorar a qualidade e frequência dos vídeos, certo? Vamos então para a segunda parte da aula de licitações. Terminadas aquelas disposições procedimentais sobre recursos cabíveis dentro de um procedimento licitatório, nós temos aqui a fase da apresentação de propostas, que é uma fase um pouquinho anterior. E o que é uma proposta? As propostas são as ofertas dos licitantes, que elas são apresentadas para fins de viabilizar a contratação com a administração pública. Lembrando aqui aquela norma de direito civil, proposta obriga proponente. Se você oferecer uma proposta, você tem que cumprir aquilo que está na sua proposta. Mas isso não impede o proponente, o licitante proponente, de retirá-la depois, certo? Sendo ele declarado o vencedor da licitação e decidindo a administração pública fazer o contrato com ele, lembrando, ela não é obrigada, o vencedor ele tem que atender os requisitos da proposta, tudo certinho. Lembrando aqui que o artigo 55 da Lei de Licitações estabelece um prazo mínimo para a apresentação de proposta, mas esse prazo ele pode ser mitigado ou ele pode ser ainda mais reduzido em algumas hipóteses legais rigidamente definidas, certo? Termo inicial do prazo mínimo para apresentação de propostas é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet, aonde, pelo menos lá no PNCP, que é onde é obrigatório que a licitação seja organizada. Beleza. Vamos para o próximo ponto aqui. Terminada a apresentação de propostas, aí vai haver a fase de habilitação. A habilitação é a fase do processo em que a administração ela verifica o conjunto de informações e dados necessários e suficientes para comprovar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Lembrando aqui, vamos imaginar o caso de uma licitação que é feita naquele modelo de pregão, onde as pessoas vão apresentando sucessivamente aqueles seus lances. Vamos imaginar o caso de duas empresas que empatam num pregão. Qual que é o critério de desempate definido em lei para duas empresas que acabarem empatando em lances intermediários? Vai ser selecionada aquela empresa que deu o lance primeiro, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre critério de desempate mais à frente. Muito bem. Apresentaram as propostas, aí tem a fase do julgamento delas. O julgamento das propostas é o momento em que você vai confrontar todas as outras lançadas pelos outros licitantes e vai definir qual é a melhor, que melhor atende à administração pública. Essa melhor proposta, o titular dela vai ser contratado? Não, ele vai ser adjudicado. Se essa licitação for mantida, o titular da proposta ele vai ser adjudicado. A partir da adjudicação, se homologada a licitação, aí beleza, aí a administração vai ver se vai contratar o indivíduo ou não, certo? O julgamento regular de uma proposta, ele dá para o vencedor algum tipo de direito subjetivo? Sim, a adjudicação, não a contratação. Estou batendo bastante com isso aqui com vocês porque é uma matéria importante. Dá direito à adjudicação, certo? É possível que as propostas sejam desclassificadas, obviamente. O artigo 59 está aí para regulamentar isso. Aí, e se houver empate entre as propostas, diverso daquele caso ali do pregão eletrônico que eu falei aqui alguns minutos atrás? A lei estabelece vários critérios de desempate que as empresas elas devem observar
para poder definir qual vai ser a melhor para contratação com a administração pública. Tem a disputa final, tem o desempenho contratual prévio, tem o desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres, tem um monte. Tendo esse monte, aí a administração vai pegar a lei, vai pegar os critérios de desempate e vai escolher a melhor. Certo? Finalizado o julgamento e a habilitação, exauridos os recursos, o processo licitatório ele vai ser encaminhado para a autoridade. A autoridade ela pode fazer 4 coisas quando ela recebe o julgamento já feito. Primeiro, ela pode determinar o retorno do processo para sanar irregularidades. A administração pública verifica que houve algum tipo de problema ali e ela própria determina que seja sanado esse tipo de problema e só então ela vai tomar as decisões subsequentes. Ela pode revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Ela pode anular a licitação por motivo de ilegalidade insanável. Lembrando, súmula 473 do STF. A administração pública pode revogar, pode anular os próprios atos, certo? Ou uma quarta hipótese, ela pode adjudicar o objeto e homologar a licitação. Adjudicação e homologação são a mesma coisa? Não. A adjudicação é o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação para efetivação do contrato. A homologação é o ato de controle pelo qual a autoridade ela confirma a legalidade dos atos praticados e reconhece a sua validade e conveniência. Licitação está válida, vamos partir então para a contratação. Lembrando, por isso mesmo que primeiro vem a adjudicação e depois vem a homologação. A homologação é confirmar a legalidade de tudo, certo? Vamos partir aqui. Licitação, como eu mencionei aqui para vocês, apesar de ser um procedimento é uma sequência de atos, são atos aqui administrativos. Atos administrativos são sujeitos à anulação ou são sujeitos à revogação. Quem que tem competência para anular uma licitação? Poder Judiciário? Sim. Administração Pública? Sim. Por meio de quem? A administração pública pode revogar uma licitação por meio da autoridade que autorizou ou determinou a licitação, mas também pelos próprios agentes que agem na qualidade de administração pública, os agentes de contratação e fiscalização, certo? Eles também têm competência para anular a licitação. Vamos lá. A anulação, como se trata aqui de uma ilegalidade a ser corrigida, ela pode ser feita a qualquer tempo. Lembrando que a anulação sem justa causa é inválida. Todo o procedimento de licitação exige, em alguma forma, de alguma maneira, a implementação e verificação de contraditório e ampla defesa. Vou anular uma licitação que com certeza vai prejudicar uma empresa de boa fé. Essa empresa tem que receber a oportunidade para se manifestar. Isso é exercício do contraditório. É direito constitucional. Não é simplesmente uma escolha do administrador. Ele tem que oportunizar contraditório e ampla defesa, em especial por quem será prejudicado pelo seu ato. Certo? E se o ato de anulação por si só for nulo? A própria parte prejudicada por um ato de anulação nulo, ela pode obter duas coisas. Ela pode, primeiro, obter o restabelecimento do ato anulado e continuar a licitação e de repente pode até ser escolhida para prestar serviço para o poder público, ou ela pode ver ressarcidos os prejuízos verificados. Se ela quiser restabelecer o ato licitatório, ela pode entrar na justiça impetrando um mandado de segurança, que é uma ação de rito rápido, que exige prova pré-constituída, não admite dilação probatória. Ela só quer fazer uma análise de direito, ela só quer verificar a legalidade de um ato. Então o mandado de segurança é o mais adequado. Ela pode, contudo, querer ser ressarcida pelos prejuízos que o ato de anulação nulo lhe causou. Para isso, ela vai ter que entrar com uma ação ordinária na justiça. Por que uma ação ordinária e não um mandado de segurança? Porque a ação ordinária tem produção probatória, tem dilação probatória. É na ação ordinária que ela vai mensurar e mostrar isso para o juiz,
ela vai mensurar todos os prejuízos que ela sofreu para então pedir um ressarcimento. Certo? Beleza? E alguns lembretes, portanto. Eu falei ali no vídeo precedente das hipóteses em que a realização de licitação ela acaba não sendo feita, que são as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Quando uma licitação ela não é feita, a administração pública faz aquilo que se chama de contratação direta. Ela contrata direto o prestador sem exigência de licitação. O artigo 73 da Lei de Licitações, ele estabelece uma norma que deve causar cuidado naqueles gestores que querem teimar em fazer contratações diretas indevidas. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Lembrando aqui que contratação direta sem requisito legal de dispensa e inexigibilidade é crime, definido no artigo 337-E do Código Penal. Ok? Essa é a segunda parte de licitações. Tinha mais coisa, mas o basicão é isso, o basicão a ser tratado em revisão. Agora, boa prova para vocês. Muito obrigado.